Que momento especial onde nós estamos neste ajuntamento online para orarmos ao Senhor, clamar para que Deus abra o nosso coração e aplique a palavra dele na nossa vida. Eu quero convidar você a participar desse momento comigo e eu quero desafiar você a enviar o link dessa mensagem para pessoas que talvez precisem de uma ministração do Espírito Santo de Deus no coração delas. E que o Senhor assim o faça usando a nossa vida para convidar pessoas a terem um tempo com Deus. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Lembre-se, ainda hoje estaremos orando, você pode compartilhar motivos, mas esse é o momento em que nós vamos clamar para que Deus tenha liberdade para agir no nosso coração. Pai bondoso, Pai querido, obrigado por esse tempo, Pai. Ministra o coração de cada pessoa que está conectada neste momento, daqueles que estarão, ó Deus, acompanhando essa mensagem, daqueles que estarão, ó Deus, louvando e exaltando ao Senhor através das canções. E faça com que esse tempo, ó Deus, seja um tempo do Senhor ministrar na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Abatidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, estamos por pé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, estamos de pé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos.
nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai cantar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Nós vamos orar, porque nós cremos que Deus ouve a nossa oração. Talvez existam motivos no seu coração aí
Talvez você já tenha escrito ou teclado aí no chat. E nós vamos orar pelos motivos que está aí na sua mente, no seu coração, por pessoas. Nós temos passado por algumas lutas como povo de Deus aqui na igreja local. Nós temos famílias enlutadas como da Thaís e Tainá, que nós continuaremos a orar. Pessoas passando por lutas na área da enfermidade. O irmão Nildo ali com a hemodiálise aguardando um transplante de rim. Nós temos ali o pai do nosso irmão Roberto, o seu Gilberto, enfrentando um câncer. A Railda, que é sobrinha da irmã Diva, que faz parte aqui da nossa igreja, num momento tão difícil ali, enfrentando o câncer. Que Deus tenha misericórdia e possa agir no coração, ali, no coração daquela família, para que eles possam enxergar a boa mão de Deus, mesmo no tempo de tanta dor. E quais são os seus motivos? Talvez por você mesmo, talvez gratidão que possa estar no teu coração, mas eu queria convidar você, neste momento, a apresentar o seu motivo diante de Deus. Vamos orar? Pai, nós confiamos, Deus, que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Por isso, nesse momento, nós clamamos para que o Senhor visite mente e coração dos teus filhos e que cada motivo que está sendo apresentado seja visitado pela tua presença santa. Responda as orações, Deus. Atenda ao clamor do teu povo. Leve consolo àqueles corações que necessitam, Deus. Aquela família que perdeu a mãe. Visita ali a Thaís, a Tainá, o Tiago, o pai, Deus. Que eles experimentem, ó Deus, o consolo do teu Espírito. Pai, leve esperança e restauração, Deus, à saúde da Railda, do seu Gilberto. Nós cremos sim que o Senhor está no controle, que todo o poder, o Senhor é quem detém, mas existem os planos do Senhor e nós estamos clamando para que eles sejam estabelecidos, Deus. Visite, Deus, os pedidos que estão sendo apresentados no chat. Visite, Deus, a mente que está neste momento apresentando seus motivos. E atenda, Deus, nós clamamos. Nós clamamos que o Senhor atenda e responda as nossas orações em nome de Jesus. Amém. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
nós vamos meditar na palavra de Deus e clamar para que o Senhor, Ele ministre a palavra dEle, a palavra de Deus no meu coração e no seu coração. Você já parou para pensar como a oração tem feito parte da sua vida? Você é uma pessoa que exerce a prática da oração? Você tem facilidade em orar? Ou talvez você seja como eu, que quando começa a orar, muita coisa começa a vir na mente, muitos assuntos começam a vir ao coração. A mente parece um turbilhão sendo invadida por vários assuntos. Só que eu tenho desenvolvido no decorrer da minha vida com Deus algumas práticas que têm me ajudado a fixar-me nos momentos em que devo orar. E uma dessas práticas é ter uma folha de papel ao redor, onde quando algum assunto vem à minha mente, para que eu não esqueça, e às vezes são assuntos importantes, eu anoto ali do lado e eu consigo focar no meu tempo com Deus. Quando nós pensamos em oração, nós vamos ver que a oração ela é um privilégio dado por Deus na nossa vida. Eu gosto da frase que diz assim que a oração ela é um canal aberto entre o céu e a terra. A oração faz com que, através desse gesto, nós conheçamos mais e mais a Deus, o Senhor que nos ama. A oração acaba se tornando uma forma que eu e você nós temos de reconhecer a nossa total e plena dependência do Senhor, do nosso Deus na nossa vida. Agora, você já teve a sensação de que as suas orações não estivessem sendo ouvidas? Já aconteceu sobre algum assunto, algum tema, algumas circunstâncias, de você apresentar diante de Deus e você ter aquela sensação de que nada está acontecendo? Você já se sentiu sozinho diante de situações em que você apresentou alguns motivos diante de Deus? Além disso, tem uma outra questão. Será que em algum momento da sua vida você já se sentiu frustrado por orações feitas e por não terem sido atendidas? Tem pessoas nos nossos dias que acabam por desenvolver um receio e até um distanciamento de Deus por frustrações, por ter pedido algo e Deus não ter dado. E dentro da dinâmica da oração, nós não podemos nunca esquecer que existe a vontade de Deus, aquele que tem o melhor para a vida dos seus filhos. E eu e você, como filhos de Deus, precisamos nos submeter e crer que a verdade da palavra se manifesta naquilo que Deus, Ele é que tem tudo de bom e de melhor para a nossa vida. Afinal de contas, a palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando o valor da oração ele é cravado no nosso coração, quando nós entendemos o valor, nós estaremos sendo guiados pelo próprio Deus a confiar e acreditar na bondade do Senhor e a crermos que a vontade dele sempre será melhor para a nossa vida, independente da resposta que nós tivermos de oração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Tiago, irmão de Jesus, em sua epístola, ele escreve um pouco a respeito da oração e ele começa a nos ensinar de que forma que a oração precisa fazer parte da nossa vida. Quais os momentos que nós temos que orar? De que forma nós temos que nos apresentar diante de Deus? E eu queria que você acompanhasse a leitura do trecho da palavra do Senhor, lá em Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 13. A palavra do Senhor vai dizer assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade
e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu quero focar essa mensagem, eu quero focar a aplicação dessa palavra ali no versículo, na parte B do versículo 16, onde a palavra de Deus vai dizer: olha, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Tiago, ele começa a escrever a respeito de uma oração que produz efeito, que produz resultados. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse mesmo trecho vai dizer que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, tem muita ação em Deus, o soberano Senhor, que detém o poder responder a essa oração. A NAA vai dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Queridos, quando nós falamos de justos, nós falamos daquele que é justificado através do perdão que Cristo traz na cruz do Calvário. Aqueles que conhecem ao Senhor e entregou a sua vida ao Senhor e é declarado justo diante de Deus. Você já parou para refletir sobre o quanto a oração produz resultado na vida de homens e mulheres de Deus que são revelados na própria palavra do Senhor? Eu e você, nós somos levados a crer que a oração é algo de extraordinário de Deus. É Deus agindo de forma extraordinária na nossa história, no mundo em que nós estamos vivendo. Afinal de contas, Deus muda as circunstâncias através da oração. Você já viveu uma experiência como essa, onde talvez tudo estivesse dando errado e de repente Deus vem e age em seu favor, mudando as circunstâncias? Deus, ele age através da oração na vida do seu povo. O Senhor, ele é poderoso e ao olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver atos extraordinários de Deus, atendendo, respondendo à oração do teu povo. O Senhor, ele é poderoso e ele transforma a vida de pessoas através da oração. Quantas histórias não conheço de pais, avós, homens e mulheres de Deus que oraram pela vida de filhos, netos, bisnetos, para que esses tivessem um encontro com o Senhor e aquelas pessoas tiveram vida transformadas, tiveram seus pecados perdoados e começaram a aprender o valor de se relacionar com Deus através da oração. Através da oração existe cura de enfermos. Em resposta, Deus respondendo à oração, ao clamor de homens e mulheres que se apresentam com seriedade diante de Deus. Nós vemos a oração sendo um instrumento que pais têm usado para que a vida dos seus filhos sejam transformadas. Nós vemos Deus visitando a sua igreja, quando unidos na vontade do Senhor o buscam através da oração. E Deus, ele tem a alegria e a bondade de se manifestar no meio do povo que o clama. No meio daqueles que são seus filhos e reconhece a dependência que tem do Senhor. Através da oração, Deus traz avivamento no meio do seu povo. A oração é o canal que Deus se revela a cada um de nós. Por isso que nós precisamos aprender que quando nós oramos, nós não fazemos isso porque nós somos fortes ou nós detemos o poder sobre o nosso controle, muito pelo contrário. Quando eu e você nós oramos, nós estamos reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa limitação, o quão pequenos somos diante do Senhor e que carecemos de uma ação especial de Deus. Eu gosto do termo que diz que a oração é Deus intervindo na nossa história, é Deus agindo no meu natural, mas Ele trazendo o sobrenatural. A oração não é poderosa, mas poderoso é o Deus que responde às orações. Esse mesmo Deus que nos ama. Existem pessoas que não acreditam que a oração realmente seja eficaz. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos Tiago escrevendo que a oração de um justo, ela é eficaz, nós vemos que ele escreve com autoridade aquilo que ele vivenciou como discípulo. Aquele que viveu com o próprio Senhor Jesus, sendo irmão ali,
mas reconhecendo a autoridade e a divindade de Jesus Cristo, que por diversas vezes viu seu irmão se retirando para orar, e ele escreve na sua epístola a respeito de forma prática como nós devemos orar. Mas e olhando para a palavra de Deus? Olhando para a palavra do Senhor, será que nós conseguimos identificar orações sendo respondidas? Resultados de orações que são feitas pelos homens e mulheres de Deus, como uma resposta do Deus vivo ao clamor de um coração ou de uma nação que estava necessitando e carecendo de uma intervenção do Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo. Quando eu olho lá para o livro de Gênesis, eu não sei se você já leu este livro atento às respostas de oração que estava acontecendo ali naquele lugar, mas quando eu me lembro de um personagem chamado Abraão, o pai de muitas nações, aquele que foi escolhido por Deus, aquele que deixou a sua terra e acreditou num chamamento de Deus e se colocou à disposição do Senhor. Eu vejo em determinado momento ele orando por seu sobrinho Ló, que vivia na cidade ali de Sodoma, onde Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E nós vemos Abraão, ele clamando, orando, se apresentando diante de Deus em favor do seu sobrinho, e em resposta Deus preserva a vida de Ló. Um tio que ora pelo sobrinho e Deus responde à oração. Nós vemos Isaac orando a Deus por causa da esterilidade da sua esposa Rebeca. E nós vemos Deus respondendo e dando um filho a ele, que estaria ali fazendo parte da promessa que Deus havia dado ao próprio avô Abraão. Gênesis capítulo 25, 21 vai mostrar essa história de que Isaac ora e Deus cura a sua esposa e lhe dá um filho. Quando nós continuamos a olhar para o livro de Gênesis, nós vamos ver Jacó ali, quando ele está no capítulo 32, lutando com Deus no vale de Jaboque. Alguns estudiosos vão dizer que ele já tinha mais de 90 anos ali, e ele clama pela misericórdia de Deus, e Deus muda o nome dele, Deus muda o caráter dele, e ele é usado poderosamente nos planos de Deus que tinha para o seu povo. Quando nós saímos de Gênesis e nós vamos lá para Êxodo, nós vamos identificar Moisés em oração, se colocando diante de Deus em favor do povo de Israel. Deus está virado por causa do pecado, iria destruir aquele povo, recomeçar com um novo povo. E de repente, ele, Moisés, se coloca diante de Deus e clama pelo povo. Êxodo 32, 31 vai dizer, ele clamando, dizendo: Senhor, perdoa esse povo, senão risque o meu nome do teu livro. Um coração que se quebranta diante de Deus, intercedendo pelo povo, e Deus responde preservando aquele povo. Quando nós olhamos para a história de Ana, uma mulher estéril, humilhada por causa da outra esposa ali, do seu marido, Penina, que humilhava ela, e ela se quebranta diante de Deus em oração, e o Senhor se compadece da oração da filha e lhe proporciona a oportunidade da cura da esterilidade, e ela tem um filho chamado Samuel, a qual ela mesma oferece diante do Senhor, reconhecendo Deus Todo-Poderoso agindo em favor dela e respondendo à oração que foi feita. O próprio Samuel, filho de Ana, em determinado momento ele ora dizendo: longe de mim pecar contra ti, ó Senhor, deixando de orar pelo meu povo. Longe de mim pecar contra o Senhor, lá em 1 Samuel, capítulo 12, 23. Samuel se colocando diante de Deus, reconhecendo a dependência que tinha de orar ao Senhor em favor do povo, porque existia o temor dentro do coração. E nos reis de Israel, rei Ezequias, enfrentava uma enfermidade terrível, incurável aos olhos humanos, se prostra diante de Deus, clamando ao Senhor, que atende a oração, e além de curar, preservou ainda os dias de vida, aumentando 15 anos os seus dias de vida. Isaías capítulo 8, verso 5, vai contar essa história.
Queridos, ao olhar para a palavra de Deus, não tem como nós não identificarmos a ação de Deus respondendo à oração do seu povo. Um Deus que se compadece, um Deus que está com os ouvidos atentos ao clamor do seu povo, desejando se revelar ao seu povo através da oração. E quando nós olhamos para Tiago, ao escrever a epístola, nós vemos ele apresentando como a oração ela deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Voltando naquelas perguntas no início da mensagem, você tem orado? A oração tem feito parte da sua vida de que forma? Você tem dificuldades em orar? Tiago, no texto que nós lemos, ele começa a apresentar que em toda e qualquer situação, a oração precisa fazer parte da nossa vida. Ao olhar para a história do Senhor Jesus, pelos diversos momentos em que ele se retira para orar, buscando a direção, a autoridade, o preenchimento, rasgando o coração nos momentos de dificuldade, diante do Deus Todo-Poderoso que estava atento ao clamor que ele tinha de apresentar. Tiago, ele começa dizendo, olha, você está passando por batalha, você está passando por luta, ore. E essa é a aplicação para a nossa vida. Nós temos que aprender a orar quando nós estamos passando por dificuldades. Nós temos que aprender a orar e rasgar o nosso coração quando passamos por provações, apresentando diante de Deus a dor do nosso coração, o lamento da nossa alma, para que Deus, o Senhor, intervenha. Mas ele não só orienta que nós temos que orar quando estamos passando por lutas, por tribulações, mas ele diz, olha, está feliz, continue orando e cante louvores. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, quando a alegria está inundando o teu coração, deixe transbordar o agir daquilo que Deus está fazendo dentro do teu coração. Porque é Deus se manifestando de forma especial, levando alegria, levando gratidão ao seu coração. Por isso que Paulo diz, olha, você está feliz, ore, cante louvores. Está passando por luta na área da enfermidade, está doente, a enfermidade bateu a porta do teu coração, da sua vida. Ele diz, olha, continue orando, mas não ore sozinho, chame outros, chame os presbíteros para orar, para ungir, para que vocês, unidos em oração, possam buscar a Deus, clamando ao Senhor por uma intervenção do sobrenatural do Senhor no nosso natural. Convide pessoas para orar por você. Se existem pecados, peça perdão e esses pecados serão perdoados. Tem pessoas aprisionadas por causa de pecado, que acabam por não orar e apresentar diante de Deus, confessando em arrependimento, e ao invés de experimentar a liberdade em Cristo, que o sangue de Cristo traz, perdoando pecados e apagando toda a iniquidade, acaba por viver uma vida de aprisionamento e de amargura. Querido, se o pecado tem feito parte da sua vida, aprenda a orar, a se colocar diante de Deus. A oração eficaz, ela é aquela oração que manifesta a vontade de Deus na nossa vida. Ela é aquela oração que faz parte dos planos e projetos de Deus. Só que quando nós oramos e as coisas não acontecem, você já teve essa sensação de que as suas orações não estavam sendo ouvidas, e isso trouxe solidão para dentro do teu coração, talvez frustrações por orações que não foram atendidas, talvez quando você apresentou a vida de uma pessoa que você ama e Deus não atendeu da forma como você havia planejado. Deus, o Senhor, Ele é dono da história, dono da nossa vida e tem o melhor. Aprenda no relacionamento com o Senhor através da oração a crer nisso. A palavra de Deus vai trazer alguns motivos que nos levam a não termos as nossas orações atendidas. E uma delas são pecados não confessados. Pecados que têm nos conduzido para longe de Deus, que têm trazido solidão para a nossa alma e que têm feito com que nós nos tornemos pessoas vulneráveis nas mãos do inimigo, nas mãos daquele que deseja nos destruir e nos afastar do Deus que é bondoso e que tem planos para a nossa vida. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, ele vai falar a respeito desse distanciamento que o pecado traz entre nós e Deus.
palavra do Senhor vai dizer assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Queridos, quando nós estamos nos sentindo longe de Deus, talvez possa existir entre nós e o nosso Senhor pecados não confessados. Isso não quer dizer que todas as orações, quando não são respondidas de acordo com o que desejamos, que exista pecado. Mas existe também por trás disso a vontade soberana de Deus e os planos e propósitos de um Deus que é Pai e nos ama. De um Deus que sabe que nem tudo aquilo que o Filho pede vai ser bom para que ele possa experimentar. Só que existem circunstâncias, e estas sim, o Espírito Santo de Deus irá trazer à nossa mente e coração, quando existem pecados que estão nos afastando de Deus. Será que na sua vida, ao refletir, ao sondar o seu coração, hoje o Espírito Santo de Deus começa a trazer à sua mente que existem pecados não confessados, não arrependidos, que têm afastado você do Senhor? A palavra de Deus sempre revela um Deus que deseja estar próximo dos seus filhos, que deseja se revelar a nós. Os ouvidos do Senhor atentos, a atenção do Senhor atenta à confissão e ao pedido de perdão que nós apresentamos diante de Deus. O pecado, ele adoece a alma, ele amargura o espírito, traz amargura ao coração humano, e nós começamos a não mais sentir paz em nosso jeito de viver a vida. Davi, ele escreve a respeito de um momento em que ele vivia a dor do pecado, no Salmo de número 32, no verso 3, ele vai dizer assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Ele falando a respeito da dor de pecados não confessados, onde ele começava a sentir no físico, onde dia e noite, ou seja, o tempo todo, existia um peso, uma culpa por causa de erros, por causa de maldades que foram estabelecidas. E ele começa a comparar o estado da alma em que ele estava vivendo por causa do pecado, como a uma vida esmorecendo diante de uma seca terrível, onde o corpo está sedento. Você que acompanha essa mensagem, traga isso no teu coração e entenda essa verdade da palavra de Deus. Pecados não confessados, além de nos separar de Deus, trazem sofrimento para a nossa alma, trazem dor no mais íntimo do nosso ser. E Jesus Cristo é aquele que é capaz de perdoar pecados diante de um coração arrependido. E é muito interessante que o Salmo 32, ali logo no verso 5, vai dizer, olha, quando eu confessei o meu pecado, e ele começa a falar da alegria e da transformação que Deus faz. E no início do mesmo Salmo, no verso 1, a palavra do Senhor vai dizer: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. É um coração que reconhece o perdão através da oração. A presença de Deus perto de nós, nos conduzindo para o centro da vontade do Senhor. Existem pecados não confessados na sua vida? Ore a Deus. Clame ao Senhor. Se arrependa. Busque Deus que tem o melhor para a sua vida. Existem pecados ocultos que você pensa estar escondendo do Senhor? Confesse. Ore, clame a Deus, peça perdão. Se arrependa genuinamente e abandone o seu pecado.
E isso vai trazer a nós o desejo de estarmos próximos de Deus. A maioria das pessoas que se afastam de Deus, a maioria das pessoas que se afastam de uma comunidade de fé, fazem isso por causa do distanciamento que começa a existir entre essa pessoa e Deus. E o pecado muitas vezes está lá tentando agir de uma forma a atrapalhar os planos do Senhor. Mas quando eu e você, nós entendemos o valor do perdão, o valor da oração, a oração feita em todo o tempo todo, onde nós temos a alegria de rasgar o nosso coração, à medida que o nosso coração é curado, à medida que a nossa alma ela vem sendo restabelecida pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos a desejar mais e mais do Senhor. E a nossa vida de oração, ela não se torna mais um momento em que nós somos obrigados a orar, igual algumas religiões ou igual algum tipo de prática religiosa nos obriga. Mas isso faz com que o discípulo do Senhor Jesus, reconheça o amor de Deus. E isso vai gerar em nós o desejo de estarmos perto do Senhor. O desejo de termos a alegria de desfrutarmos da presença do Deus vivo junto de nós. Quando você tem uma pessoa que ama, você não deseja estar perto dessa pessoa, desfrutar de tempo de qualidade com essa pessoa. O nosso relacionamento com Deus também é assim. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, a nossa alma começa a desejar estar perto de Deus. E a oração é o canal aberto por Deus, lá do trono do Deus Todo-Poderoso até o lugar onde eu estou quebrantado em oração. O Salmo de número 63 vai trazer, através das palavras do salmista, esse desejo e essa alegria dessa busca intensa por mais de Deus dentro do coração. O texto lá no verso 1 do Salmo 63 vai dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com os lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando eu deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas, a minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. A declaração do salmista, do quão dependente do Senhor e da convicção de que Deus está perto e da alegria, do privilégio, como um banquete, um rico banquete diante da presença do Senhor. O desejo do meu coração é que mais e mais você desenvolva um relacionamento com o Senhor orando. Esse Deus que deseja se revelar a você, esse Deus que abriu um canal direto com o céu para que o seu coração possa ser apresentado. E mais do que isso, que você desperte o desejo, que seja despertado o desejo no seu coração, o prazer de desfrutar de um tempo na presença de Deus, seja na luta, seja na alegria, seja na enfermidade, seja na batalha, seja no deserto, mas nunca sozinho, sempre com a presença de Deus. De forma prática, a aplicação dessa mensagem ao seu coração é: ore mais, separe um tempo, não ofereça o resto de tempo, mas ore mais diante de Deus, buscando a esse Senhor que deseja se revelar a ti. Tem dificuldade de orar? Convide alguém para orar contigo. Assuma com Deus um compromisso de oração, de uma busca intensa de mais do Senhor para a sua vida. À medida que isso acontece, o nosso coração vai se enchendo mais de Deus e menos de nós mesmos. E nós vamos começar a desfrutar
do extraordinário, do sobrenatural de Deus agindo no nosso natural, nos detalhes da nossa vida. Olha, que eu e você, a cada dia, possamos aprender o valor de orar mais e de uma busca intensa pela presença desse Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Aprenda a desfrutar do privilégio da oração que Deus tem dado a você. Aqui, resgatado fui pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos, minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo. Tu és o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado pelo teu amor. Seja-te, Deus, o meu coração. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão é de consumar e de ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Jamais me calarei. Nada além de um instrumento em tuas mãos. Pouca em mim teu precioso querer, preenche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, volte um povo a proclamar que em breve vem, breve vem.
que a oração e a busca intensa por intimidade diante da presença de Deus seja a marca do seu relacionamento. E todos os dias de vida que você ainda viverá sejam cheios da presença santa do Deus Santo, que abriu esse canal do céu na terra para que nós possamos aprender a buscá-lo em oração. Desfrute desse privilégio. Quero deixar o convite para que no próximo fim de semana você esteja conosco. Nós estaremos nos reunindo em assembleia. Nós temos assembleias trimestrais na nossa igreja que foi convocada já com dias de antecedência, e na manhã nós estaremos reunidos em assembleia administrativa. Mas às 19h30 nós estaremos num grande ajuntamento do povo de Deus, adorando, celebrando ao Senhor com alegria na presença de Deus, e você é nosso convidado. Você possa estar conosco adorando a Deus em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus o abençoe.